Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso canal Ouvir pela Palavra. Eu já quero pedir para você que é a primeira vez que está aqui no canal, vai aqui embaixo, clique aí em se inscrever. Também clique aí no sininho para as notificações. Você vai ser notificado cada novo vídeo, cada material que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra para abençoar você, abençoar a sua vida e seu ministério, tá bom? Também eu quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos. Isso mesmo, pegue aí o nosso link, coloque no seu grupo de WhatsApp e faça isso alcançar outras pessoas, tá bom? É muito importante os seus comentários, o like, né? Que você dá um like aí nos ajuda, você comenta também nos ajuda, fortalece o nosso canal, dá para o YouTube entender que o nosso canal fica relevante. Então, qualquer comentário, nem que seja uma palavra, amém, aleluia, faz isso, faz favor, você nos ajuda aqui no canal, tá bom? Fortalecer o canal Ouvir pela Palavra, que já está aqui no terceiro ano, né? Compartilhando a Escola Bíblica Dominical nesse 2021. Vamos para o terceiro ano, sendo aqui bênção para muitas pessoas. Eu tenho certeza que esse canal tem abençoado a sua vida, tá bom? Nós estamos também aqui no canal Ouvir pela Palavra com a possibilidade de você fazer parte de um clube onde você vai participar de um grupo de WhatsApp diretamente comigo, tá? Onde você vai poder receber todo esse material que eu uso aqui para apresentação das aulas, eu vou mandar para você, tá bom? E você tem o Tira Dúvidas diretamente comigo, tá? Tudo de primeira mão. Então, se você deseja fazer parte desse grupo, clique aqui embaixo, tem um botãozinho chamado aí Seja Membro. Vai pagar uma taxinha irrisória aí de nem R$5, bem baratinho, R$3, e você vai fazer parte desse grupo para nos ajudar aqui no canal Vim pela Palavra e receber aí de antemão os nossos materiais, você poder falar diretamente comigo, tá bom? Então seja aí nosso parceiro, entre para esse clube que realmente vai abençoar a sua vida e vai abençoar também o canal aqui, Ouvir pela Palavra. Venha para o clube Ouvir pela Palavra, vem fazer parte desse clube aí e nos ajudar no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Hoje nós vamos comentar, né, a lição de número 11, que está falando acerca da salvação ao cristão. Deus apresenta a salvação ao cristão. É o tema da nossa aula de hoje, que vai estar muito boa. Espero que você não saia daí, tá? Fique conosco até o final, porque é muito importante e nós vamos ver como essa salvação se manifesta. Mas você precisa permanecer aqui no nosso vídeo para que a gente possa descobrir isso juntos, tá bom? Você também quer fazer um treinamento de professores para a Escola Bíblica Dominical? Para que você aumente a sua gama de conhecimento, o respaldo que você tem para exercitar o ofício da Escola Bíblica Dominical? Você tem interesse? Pois é, eu preparei um material muito legal, muito interessante, chamado Manual do Professor. E esse material, Manual do Professor, você vai aprender o que é corpo discente, o que é corpo docente, você vai aprender muita coisa interessante, tá? Que vai aí abrir a tua mente e o teu conhecimento em relação à Escola Bíblica Dominical. Se você deseja fazer esse treinamento, tá? Aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem um link para você clicar. E você clicando, você vai saber como fazer esse treinamento, tá? Como você pode fazer esse treinamento e você terá ali maiores informações, tá bom? Então, se você deseja fazer, esse é o material que nós dispomos aqui no nosso canal Ouvir pela Palavra. Talvez você diga, tá, pastor, vamos começar, né? Vamos começar? Vamos, tá, vamos lá. Agora sim, nós vamos falar da nossa lição. E tem irmãos que estão passando o nosso vídeo na hora da escola dominical na sua igreja, então eu quero
da paz do Senhor para você que me assiste aí na igreja, para você que me assiste no grupo do WhatsApp, né? Deus te abençoe, a paz do Senhor, né? Que seja uma aula também abençoada para você que vai me assistir aí na sua igreja. Nós também aqui na nossa igreja estamos passando as aulas para os nossos irmãos através desses vídeos. Então que Deus te abençoe, que seja uma aula produtiva para todos nós. Vamos então ao nosso texto áudio da lição. O texto áudio da lição é o seguinte: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Olha só, para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. O nosso texto da verdade aplicada, o nosso comentarista coloca que o Senhor Deus está atento ao seu povo nessa terra para cuidar e guardar. Deus está atento aí ao seu povo. Temos 3 objetivos específicos dessa lição que nós precisamos alcançar ao terminarmos aqui a aula. O primeiro é conscientizar de que Deus atua a favor do seu povo, né? Deus atua a favor do seu povo. Segundo, ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. E terceiro, explicar que Deus tem o melhor para os seus servos. Então, são 3 objetivos específicos e claros que nós precisamos alcançar, tá? Ao terminarmos aqui a nossa lição, tá bom? Então, isso tem que estar claro para nós. Se a gente alcançar esses 3 objetivos, nós, de certa forma, fomos bem sucedidos nessa aula. O texto da leitura está em Esther, capítulo 8. Tá? Esther, capítulo 8. E os textos que se seguem, né? Os textos que se seguem aí, para que nós possamos fazer a leitura. Então vamos ler juntos? Diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei de seu anel que tinha tornado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram de uma forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. É interessante que a palavra do rei, ela tinha uma importância enorme, né? A palavra do rei era aquilo que ele empenhava, aquilo que ele colocava como sendo um decreto. Gente, isso tinha um valor enorme. E existiam maneiras de decreto que não poderiam ser revogados. Deveria permanecer como estava, e talvez com um novo decreto podia se quebrar aquele. Em certos casos, com o novo decreto você quebrava aquele decreto anterior. Mas você vê aqui o poder da palavra do rei. Você vê o peso que tinha uma decisão real, né? Isso é muito importante a gente ver, né? O peso das palavras. Hoje, palavras são levadas ao vento, né? Pessoas que te prometem coisas agora, que de certa forma dizem, pode contar comigo, ou dizem assim, né? Eu vou comprar, eu vou adquirir, ou já é meu. Pessoas que dizem, eu vou lá com você, né? Eu vou passar, vou te pegar. E aí fica ali você esperando, fica ali você aguardando, fica ali você esperando que aquele negócio vai acontecer, que aquilo vai tomar aquele rumo específico. Então hoje as palavras vão ao vento, né?
Então é muito importante a gente dar essa ênfase na questão do decreto real, o quanto ele tinha valor, né, para o seu reino e para as pessoas que se cercavam. Agora, olhando para a nossa lição, a gente vai ver a ação de Deus, que ela permanece contínua, né? Ela permanece contínua, ou seja, ela continua, Deus continua agindo em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos, em favor dos seus servos. E nós vamos aprender nessa lição que vale a pena fazer o que é correto, tá? Porque quando nós estamos do lado do Senhor, o nosso Deus vai enviar este socorro, essa bênção de sermos socorridos, orientados por Ele no momento de maior aflição ou de maior necessidade nossa. Para darmos início aqui na nossa lição, nós chamamos aqui o ponto de partida. E o ponto de partida da nossa lição é esse: Deus cuida e guarda do seu povo. O seu povo. Deus cuida e guarda o seu povo. Daqui a gente parte para conversar acerca desse primeiro ponto da lição. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter, como eu tenho dito nas lições anteriores, não só uma compreensão, mas nós precisamos deixar isso cravado no nosso coração. Essa verdade precisa estar latente. Essa verdade precisa estar, vamos dizer assim, colocada diante de um outdoor, né? Na nossa fronte, ou seja, diante dos nossos olhos. Por quê? Porque nós servimos a um Deus bom. E na nossa caminhada da fé, nós vamos descobrindo isso, nós vamos descobrindo que servimos a um Deus cuja essência é ser bom. Deus é bom. E quando ele diz que Deus está falando da sua essência. Isso é um atributo de Deus. Um dos atributos de Deus é a bondade. Então eu e você servimos a um Deus bom. E isso tem que estar claro diante de nós. Precisamos ter esse entendimento que essa bondade de Deus se manifesta desde os primórdios até hoje. Desde os primeiros que vivenciaram a sua experiência com Deus até os dias de hoje. Nós vivemos com Deus. E uma vez que nós vivemos com Deus, nós vamos encontrar nele paz, vamos encontrar nele alegria, vamos encontrar nele satisfação, nós vamos encontrar em Deus o consolo para a nossa alma. Enfim, tudo que é bom, nós encontraremos em Deus. E vivendo com Ele, nós vamos ter essa experiência, e não somente essa experiência, mas também essa certeza. Certeza de que tudo que nós fizermos de bom, seja para alguém, seja para nossa família, seja para nós mesmos, tudo que nós fizermos de bom estará visível e patente aos olhos de Deus, de um Deus que não esquece, de um Deus que não tem amnésia, né? Talvez Mardoqueu pudesse pensar que Deus o havia esquecido, porque ele havia feito aquele ato de bondade para preservação da vida do rei Assuero, mas até agora nada aconteceu. E aí logo vem à mente, né? Será que Deus esqueceu de mim? Pensa bem, meus amados irmãos, o povo no Egito, né? Ali como escravos,
talvez alguns ainda guardavam no coração aquela promessa que Deus havia feito de dar-lhes uma terra, deles terem o seu lugar. Talvez alguém guardava no seu coração aquelas palavras de oração que disse José, quando falou: olha, vocês vão enterrar e vão colocar os meus ossos aqui, mas quando vocês saírem daqui, eu gostaria que vocês levassem os meus ossos. José está falando de um tempo futuro. E talvez alguém que estivesse ali naqueles anos de cativeiro no Egito pudessem pensar: onde está Deus? Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a gente às vezes dá vazão à nossa natureza humana, e a nossa natureza humana muitas vezes ela ofusca, ela apaga, ela, vamos dizer assim, ela faz com que nós esqueçamos o Deus que nós servimos, o poder que Ele tem, a sua destreza, o seu senhorio, né? E a gente, eu estou abandonado, Deus não está me vendo, Deus não está olhando para mim, né? Então, nós servimos a um Deus que não se esquece de nenhum ato só. Nenhum ato só. Então, quando a gente vê agora Amã, né, que era inimigo de Mardoqueu, puxando ele no cavalo e dizendo: esse aí é o homem a quem o rei quer honrar, nós vemos o que? Nós vemos a manifestação do poder de Deus. Nós vemos esse Deus que não esquece, nós vemos Deus realizando coisas, né, honrando o seu servo por uma situação que ele havia passado ali mesmo, antes atrás, com aquele ato que ele fez com o rei. Então, meus amados irmãos, depois, né, quando a gente vê Amã sendo enforcado, isso fica provado para nós que a gente vê claramente que Deus não se esquece, né? E Amã, ele era inimigo declarado de Mardoqueu. E após tanta perseguição, ele acaba sendo enforcado numa forca que ele mesmo mandara fazer para Mardoqueu, junto da sua casa. Mais uma vez a gente pode ver que Deus não se esquece de nós. Charles Swindoll, ele diz assim que aprecio especialmente as duas primeiras palavras de 6:1 do livro de Esther. Naquela noite, é assim que Deus age. No último momento, Ele entra e faz o inesperado. Então, quando ninguém parece notar, nem se importar, Deus nota e se importa naquela noite. Deus não é injusto para ficar esquecido. Quanta sabedoria há nessas palavras, quando ninguém mais nota, fique certo, Deus nota. Quando ninguém mais lembra, Deus está ali, diante dele, com o registro daquela ação, daquela atitude que os seus filhos, né, fizeram, das ações que os seus filhos, vamos dizer assim, realizaram de bom. Nós servimos, irmãos, a um Deus todo-poderoso. O nosso Deus interfere. Ele tem esse poder de interferir, de intervir no curso da história, no curso natural das coisas. O nosso Deus tem a capacidade de fazer com que as coisas no mundo natural fiquem favoráveis aos filhos do Senhor. Esse Deus nosso, ele é todo poderoso. E quando a gente aí assiste o rei Assuero
nessa cena linda de honrar Mardoqueu, como nós lemos ali no texto bíblico básico de referência para a nossa lição, ele recebendo casa, recebendo honra, o anel de Amã, nós vamos ver isso nós vamos ver isso e vamos ficar motivados a permanecer confiando nesse Deus. Vamos permanecer motivados a crer no poder do nosso Deus. O salmista expressa a seguinte palavra, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, lá no Salmo de número 125. Então esse Salmo de número 125 nos ensina que nós devemos ter a fé de Mardoqueu no momento em que Deus vai atuar em nosso favor, no momento em que Deus vai trabalhar na nossa causa, que Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida. Isso é de extrema importância. Olha só, eu vou colocar para você ver esse subsídio. A Bíblia está recheada de passagens que corroboram que Deus não faz nada antes nem depois. Ele age na hora certa. Na biografia de Mardoqueu apresentada, nós observamos que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu período certo, tudo advém precisamente como deve suceder. Nós podemos ter a certeza então de que existe tempo certo para cada coisa que irá acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida de Mardoqueu. Há um tempo certo. Há um tempo certo de acontecer as coisas. Não adianta nós apressarmos. Ou não adianta nós querermos atrasar. Existe na contagem de tempo de Deus a hora certa dele agir, dele trabalhar, dele fazer coisas tremendas. Sabe por quê? Porque aquele que é leal ao Senhor, o Senhor se manifesta em relação à sua vida. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, vale a pena nós nessa vida deixarmos pessoas na mão, deixarmos pessoas, vamos dizer assim, desapontadas conosco, para que mantenhamos a nossa lealdade a Deus, a nossa lealdade ao Senhor, a nossa lealdade àquele que realmente merece. Porque quem é leal a Deus, Deus se manifesta de maneira poderosa em relação à vida dessas pessoas. Agora, claro, a lealdade ela já é, vamos dizer assim, já é uma atitude linda quando manifesta nas relações interpessoais. Agora, principalmente na relação divino-humano, nós vemos a lealdade dele. Nós vemos a lealdade de Deus para conosco. Agora, o que nós precisamos fazer é, da mesma forma, sermos leais. Sermos leais com ele. Sermos leais com aquilo que ele tem nos dado, com aquilo que ele tem nos entregado. E fazermos o nosso melhor. Darmos o nosso melhor. Na hora certa vai ter recompensa. Na hora certa vai se manifestar Deus de forma grandiosa na nossa vida. A lealdade é uma das colunas que sustentam o real valor do homem. Não importa onde nós moramos ou nascemos, nós devemos todos ser leais ao Senhor. Ser leais ao Eterno e ao seu reino é mais importante de qualquer outra coisa. Ser leal ao Senhor é poder contar com alguém, sabendo que essa pessoa jamais vai te deixar sem ajuda. Jamais vai te decepcionar. O apóstolo Paulo explanava abertamente a sua lealdade ao Senhor. Ele registrou aos cristãos em Roma: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Né? Meu Deus, há tantas pessoas envergonhadas em serem cristãs,
que não defendem a sua fé diante de outras pessoas, né? Não são capazes de levantar a bandeira do cristianismo, da fé, daquilo que eles detêm como confiança, esperança, daquilo que é valor para si, mas eles não fazem isso diante de outras pessoas porque têm vergonha. Aqueles que se envergonham dele aqui, ele há de se envergonhar lá naquele dia. Então nós não podemos quebrar a nossa lealdade para com Deus. Precisamos ser leais. Então até aqui podemos dizer que nós ensinamos que os verdadeiros servos do Senhor andam neste mundo com todo amor e sem maldade no seu coração. Então os verdadeiros servos de Deus, eles andam aqui de forma, vamos dizer assim, reta, piedosa, amorosa para com todos. Meus amados, agora partindo para o ponto 2 da lição, nós vamos ver que viver com Deus vai trazer para nós crescimento. Deus tem interesse no nosso progresso. Deus tem interesse que nós progridamos. Até o que Joel expressa, né, na sua, ali no seu livro, ele diz, o que ele diz é uma questão de aumento, né? É uma questão de degraus a serem alcançados, de dimensões a serem alcançadas, de atmosferas a serem conquistadas. Como diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é muito interessante que quem vive com Deus vive crescendo, aprendendo. Olha só, nesse tópico 2 da nossa lição, nós vemos claramente aqui, né, essa questão que o Senhor se alegra quando nós festejamos o seu nome. Essa celebração nos é demonstrada na vida de Mardoqueu, que vivia para exaltar o nome do Senhor. O salmista disse: os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Deus está procurando seus filhos fiéis na terra para abençoá-los. Exatamente como fez a Mardoqueu. Da mesma forma com que ele abençoou Mardoqueu, ele tem procurado nesses últimos dias aqui na terra pessoas para desfrutarem de relacionamento mais profundo. Até ainda essa semana eu coloquei no meu Instagram, se você não me segue nas minhas redes sociais, está aqui, ó, o meu Facebook, pr.martinspaulo, está aqui o meu Instagram. Eu compartilhei um status onde eu falei acerca de Jeremias 33:3, de um chamado com dois aspectos. O primeiro aspecto daquele chamado é o aspecto da conversa, e o segundo é do aspecto do relacionamento. Na conversa, quando Deus diz: clama a mim e eu te responderei. Ou seja, uma conversa, uma troca de palavras, de um diálogo. Mas aí depois, o segundo aspecto do convite é aquele que diz que e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, não vamos ficar numa conversa superficial, vamos aumentar, vamos crescer no nosso relacionamento. Então, aquele que anda com Deus cresce. E quem anda com Deus vive conquistando o melhor. Nem sempre o melhor dessa terra são os bens, são as coisas, status social, viagens a lugares longínquos. Não, nem sempre o melhor dessa terra e o melhor vai ser coisas pertencentes a esse mundo. Mas muito melhor do que as coisas terrenas e perenais dessa terra são as coisas espirituais que Deus já tem preparado para os seus filhos. Então o anel que Amã tanto cobiçou,
agora estava sendo entregue para o seu inimigo. Estava sendo agora colocado no dedo de Mardoqueu. Estava no dedo daquele que ele intentou matar. Está no dedo agora daquele que ele tentou tirar a sua vida. Então Mardoqueu praticou o que era certo e por isso ele pôde viver o melhor de Deus. Há pessoas que pensam assim: se eu continuar dizimando nessa pandemia, vai faltar as coisas para mim. Como eu vou pagar a luz, água? Né? Deus vai entender. Deus vai entender se esse mês eu não entregar o dízimo, se esse mês eu não dar a minha oferta. Deus vai entender. Deus não precisa do meu dinheiro. Meus amados irmãos, muito mais do que isso. Né? Seu dinheiro é secundário. O que Deus está olhando é o seu coração. O que Deus está olhando é a sua atitude. Se você é fiel, se você ama, se você confia nele. Então, quem anda com Deus e é fiel a Deus vai viver o melhor dessa terra, mas precisa confiar. Precisa ter certeza de que Deus é poderoso para tirar o anel do dedo do inimigo e colocar no nosso. Que Deus é poderoso para arrancar do nosso adversário e nos dar. Mas quem faz isso é Deus. Nós não precisamos de ação alguma, a não ser confiar nele. Confiar naquilo que ele pode fazer. A não ser estarmos confiados naquilo que ele estabelece. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa, aqueles que andam com Deus desfrutam das suas bênçãos. Como eu tenho sido abençoado. Como eu tenho sido ricamente abençoado por Deus. Pastor, você é rico? Boa pergunta. Sou rico da graça de Deus. Né? Moro numa modestinha casa, financiada. Tenho o Ninho Vivace 2013. Sou simples. Tenho o meu trabalho, minha esposa tem o dela. Mas isso é bênção. Isso é maravilha, isso é bênção de Deus, meus irmãos. Então eu vivo desfrutando das bênçãos do Senhor cotidianamente, todo dia que eu abro os meus olhos. Todo dia que eu me levanto para ir trabalhar. Todo dia que eu tenho a oportunidade de testemunhar do amor de Deus, de falar com alguém da salvação. Todo dia que eu posso fazer algo pelo reino, eu estou vivendo a bênção desse Deus. Então, quando tudo parecer perdido nos nossos olhos, os nossos inimigos se levantam perguntando: onde está o teu Deus? Então é aí que Deus vai se elevar para nos exaltar diante dos nossos oponentes. Pois quando nós pensamos que caímos no esquecimento de todos, inclusive de Deus, o nosso Deus se manifesta. O nosso Deus aparece e Ele vem de forma grandiosa na nossa vida. E aí, irmãos, que imagem linda nós vemos aquele mesmo homem que havia se vestido de saco de cinza no capítulo 4 de Esther, agora está recebendo no capítulo 8 uma veste, um vestido real, um azul celeste branco, uma grande coroa de ouro na sua cabeça, né? Vestindo de linho, de púrpura. É isso que Deus faz. Então quem anda com Deus, quem é fiel a Deus, desfruta das bênçãos nessa terra. Deus vai prosperar e abençoar. Porque com Deus a vitória é certa. Muitas pessoas confundem isso. A vitória é certa, mas vitória ela só é alcançada depois de luta. Tem pessoas que acham que servir a Deus não terá que passar por lutas, dificuldades, batalhas, sofrimentos. Meus irmãos, que isso? Só alcança a vitória aquele que
lutou. Então, se com Deus a vitória é certa, a gente precisa... Como que eu posso mensurar essa palavra? Se a vitória é certa, então, por exemplo, com Deus haverá batalhas cujas vitórias já são garantidas. Aleluia. Agora, a gente vê aqui que a estratégia arquitetada por Mardoqueu e por Esther de se calarem, né? De ficarem quietos no momento certo e agora, nesse tempo, selarem as cartas com o anel do rei era bem simples. Porque agora o povo judeu tinha permissão para lutar, para defender a sua vida e propriedades. Poderiam matar quem quisesse, aqueles que fizessem mal para si. Está lá no verso 11 do capítulo 8. A confiança na vitória era tão grande que em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, satisfação. Então, hoje a vitória nos é dada porque o Verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como está na lição aí, esse texto. João capítulo 1, verso 14. Então, olha a capacidade da confiança do povo hebreu. O decreto que se chegou agora para eles, a liberação que se chegou para eles, não era que ninguém poderia tocá-los. Tipo assim, não, ninguém pode tocar nos judeus, os judeus vão ser preservados, os judeus serão... ninguém pode levantar um dedo contra eles. Não. O que aconteceu foi assim, ó, o decreto era no sentido de liberar que os judeus lutassem. Agora, para eles, isso era maravilhoso. Por quê? Porque eles sabiam o Deus que eles serviam e que Deus lhes daria vitória. Então, em cada província, em cada lugar que chegou essa mensagem, eles jubilaram, louvaram, agradeceram, bendizeram a Deus. Por quê? Porque eles sabiam claramente que era um tempo de vitória, era um tempo de bênção, era um tempo que eles tinham a possibilidade de alcançar da parte de Deus vitórias incríveis, vitórias maravilhosas. Que maravilha! E aí, meus amados irmãos, diante desse segundo ponto da lição, nós podemos dizer aos nossos alunos, nós podemos dizê-los que ensinamos, que o Senhor se alegra quando nós festejamos o seu nome. E esta celebração nos é demonstrada na vida de Mardoqueu, que vivia para quê? Para exaltar o nome do Senhor. Ele vivia para celebrar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. E aí, deixa eu te perguntar, qual é o sentido da sua existência? Qual o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua existência? Você vive para glorificar a Deus? Você vive para adorar ao Senhor? A sua vida manifesta o poder de Deus para alguém? Ou é mera decepção? Ou sua vida, de certa forma, não pode nem ser vista, olhada, porque não glorifica ao Senhor? Essa é uma pergunta que eu te faço. Você vive para glorificar a Deus? Terceiro e último ponto da nossa lição. Nós vamos ver que os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Nosso Deus sabe como trabalhar, nosso Deus sabe como agir. A réplica do rei Assuero nos remete ao grande plano que Jesus realizou por cada um de nós. O rei declara: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Esther 8:7. Assuero está falando com veemência que aquele que assolava Mardoqueu e o seu povo já havia sido exterminado.
Amã foi julgado e condenado pelo simples fato de querer pôr a mão sobre o povo de Deus. Esta foi a mesma obra de Jesus na cruz do Calvário. O diabo arquitetou destruir o povo de Deus. Porém, a Bíblia nos narra que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para aniquilar, para desfazer as obras do diabo. Por isso que Jesus veio. Então, nós podemos dizer que a justiça de Deus, ela tem predominância num mundo de muitas maldades. Nós vemos quantas pessoas inocentes sofrendo, quantas pessoas boas sendo injustiçadas. Nós vemos quantas famílias sofrendo, pessoas íntegras, sofrendo por serem assim, íntegras, sofrendo pela sua maneira correta de viver, pela sua forma certa de conduta. Mas a maldade do homem, depois da queda de Gênesis 3:22, a gente vai ver que ela sempre esteve presente no mundo. Não era diferente com Amã, pois o ódio, ele destilava um ódio mortífero pelo povo judeu e consegue persuadir o rei a assinar um decreto para matar todos os judeus existentes nas províncias da Pérsia. Então existem momentos, amados irmãos, que a maldade parece que vai vencer. Tem hora que parece que a injustiça vai vencer. Tem hora que parece que o que vai vencer é o lado do mal. Mas só parece, porque Deus é amor. E a maior prova disso tudo é que Ele enviou o seu Filho, o seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para padecer na cruz do Calvário por nós, para dar a sua vida para nos salvar. Então toda a glória e esplendor do Senhor se resume em bondade infinita. Lamentações 3:22. O Senhor Jesus estará sempre do lado da bondade e da justiça. Ele bem sabe o significado de ser injustiçado, pois foi julgado perante o tribunal injusto em um processo em que Pilatos havia declarado a sua inocência, mas ele triunfou sobre a morte. Hebreus 2:14-15. Nunca o mal derrotará o bem, porque o Senhor é bom e sabe converter o que é mal em bem. Por isso é que nós temos a obrigação de praticar sempre a verdade e a justiça, pois assim desfrutaremos sempre da presença do Senhor. Não deixe o seu coração naufragar, porque às vezes somos assim pressionados, né? Pressionados pelas coisas, pelas pessoas do nosso lado, dizendo: você vai permanecer fiel a Deus, você vai permanecer fiel a esta igreja, você vai permanecer agindo assim. Olha que resultado você está tendo, que resultado você tem de ser assim, de estar assim. Então nós não podemos deixar o nosso coração naufragar. Por quê? Porque às vezes onde nós estamos existe uma inundação de conversas, de histórias, de persuasões a nos fazerem desistir de confiar em Deus e de permanecer nele. A gente precisa aprender com Esther e Mardoqueu. A história desses dois nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade estabelecida no mundo. Então Esther chorava pelo seu povo. Mardoqueu estava disposto a servir a Deus onde quer que ele estivesse, ainda que estivesse que estar à porta do rei. Então, diante disso, o Senhor trabalhou na vida dos dois para realizar grandes coisas em favor do seu povo. A gente vê lá em Isaías capítulo 61, verso 7, Isaías dizendo assim: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos,
O céu é o único lugar onde não haverá pessoas perversas. O céu é o único lugar onde não haverá perseguição, não haverá desigualdade, não haverá todas as mazelas que nós vemos nesse mundo, todas essas situações adversas, cruéis, infames que permeiam o nosso mundo. Isso não estará no céu. Porque talvez você em algum momento da sua vida possivelmente já fez a pergunta: por que há tanta maldade entre as pessoas, entre os homens? Desde a queda do homem vem passando por guerras, injustiças, doenças, fomes, perseguições, mortes. Nunca existiu tanta consternação como nos dias que nós estamos vivendo. Porém, chegará um dia em que não haverá mais maldade, não haverá mais doenças, não haverá mais guerras, rumores de guerras, não haverá mais assassinatos, não haverá mais corrupção. Por quê? Porque no céu o pecado não adentra. A palavra de Deus nos garante, no livro de Salmos 37, verso 11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Oh, meus irmãos, quanto mais passam os tempos, os dias, mais desejo eu tenho, mais vontade eu tenho de estar com meu Deus, de sairmos aqui dessa terra, desse lugar angustiante, né? Desse lugar cheio de coisas terríveis. Que o Senhor nos livre desse mundo mal, né? Que o Senhor nos livre dessa situação má. Ninguém é capaz de mostrar plenamente como é o céu de fato, pois é algo que não se consegue expressar em palavras. O apóstolo Paulo expôs aos Coríntios dizendo: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O hino 422 da harpa cristã nos dá uma ideia de como o céu é algo primoroso. E a canção começa assim dizendo, né? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Entretanto, para gozar deste lugar, nós devemos morrer para o mundo e vivermos sobre a graça e a amizade de Deus. Quantos estão com saudade do céu? Quantos estão com saudade desse lugar maravilhoso? Irmãos, a nossa alma nela, o nosso espírito está nela, porque lá é o nosso lugar. Nessa terra estamos apenas de passagem, somos peregrinos e forasteiros. Essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é a pátria celeste. Então podemos, diante desse terceiro tópico, dizer que nós ensinamos que a atitude do rei Assuero nos remete aos grandes planos que Jesus realizou para cada um de nós na cruz do Calvário. Assim como ele deixou claro que Amã havia sido derrotado, aquele que aferia contra o povo de Deus, aquele que maltratava o povo de Deus, ele queria dar ênfase nisso. Jesus também venceu o nosso inimigo. Jesus venceu aquele que nos aflige, glória a Deus. Então, nós constatamos aqui nessa lição que Deus honra aquele que persevera e é aprovado nas batalhas do dia a dia, como foi no caso de Mardoqueu. Nós aprendemos que não devemos desistir, pois Deus está sempre conosco, nos fortalecendo e preparamos para receber vitória bem na hora certa, no momento certo. Amém? Glória a Deus. Então assim nós encerramos a lição de número 11. Uma lição recheada de ensinamentos, recheada de conforto, de anelo para a nossa alma. Assim nós conseguimos encerrar essa nossa lição.
O meu desejo é que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo, que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe a sua classe, que Deus abençoe a sua escola dominical, que nós sejamos prósperos para a glória e honra do nome do Senhor. Fica aqui o meu abraço, um beijo no seu coração e lembrando que se você quiser fazer parte do clube Ouvir pela Palavra, é muito fácil. É só clicar aqui embaixo e seja membro. Se você deseja fazer o seminário para abençoar você como professor de escola dominical, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, tá bom? E divulgue aí, comente, dê um like, faça o nosso vídeo ficar relevante. Isso vai ser para nós uma bênção. Deus te abençoe, forte abraço e se Ele nos permitir, estaremos aqui para o nosso próximo vídeo da lição de número 12. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.